Viver até os 100 anos. Será que vale a pena em um mundo onde cada vez mais pessoas ultrapassam os 80 e até os 90 anos? Essa questão se torna relevante para muitos de nós. A ideia de viver um século completo pode parecer fascinante à primeira vista, mas, na prática, talvez não seja tão desejável. A verdade é que, a partir de uma certa idade, o corpo humano passa a enfrentar uma série de limitações e a qualidade de vida pode diminuir consideravelmente. Esse equipamento, como gosto de chamar, vai se desgastando e, por mais que a medicina avance, nada consegue evitar completamente os efeitos do tempo. Após os 80 anos, o corpo tende a entrar em um estado de fragilidade. Ossos e articulações se enfraquecem, os sentidos ficam menos aguçados e a mente, em alguns casos, começa a perder a clareza que antes tinha. Mesmo com todos os cuidados, as chances de enfrentar problemas sérios de saúde aumentam e muitas pessoas nessa idade começam a lidar com doenças crônicas e limitações de mobilidade. Claro, há exceções. Vemos histórias inspiradoras de pessoas com mais de 100 anos que ainda caminham, conversam e, de certa forma, mantêm certa independência. Mas essas são as exceções, não a regra. A realidade para a maioria das pessoas é que a vida se torna mais difícil a partir dos 80. Coisas simples, como subir escadas, ler um livro ou até mesmo lembrar detalhes do passado, podem se transformar em desafios enormes. Nesse ponto, a ideia de longevidade perde um pouco do seu brilho. É como ter um carro antigo. Por mais bem cuidado que esteja, chega uma hora em que as peças originais não respondem da mesma forma, e a manutenção constante se torna inevitável. Em algum momento, começamos a nos perguntar: será que o esforço para manter tudo funcionando vale mesmo a pena? Acredito que essa visão tem raízes também na minha própria história familiar. Ao olhar para a longevidade dos meus ancestrais, percebo que há uma espécie de marca presente na idade de partida dos meus parentes mais próximos. Minha bisavó materna, por exemplo, faleceu aos 61 anos. Minha avó materna viveu até os 89 e minha mãe chegou aos 80. Já o meu pai alcançou a idade de 86 anos. Há, de certo modo, uma presença significativa do número 8 nas idades finais de minha família. Esse marco me faz pensar que, talvez, o corpo tenha mesmo uma espécie de limite natural, uma fase em que a vitalidade começa a se esgotar. Quando olho para essa tendência, me sinto inclinada a imaginar o que os próximos anos reservam para mim. Daqui a 30 anos, quando completar 80, talvez seja o momento de começar uma contagem regressiva mais séria. Não que eu esteja sendo pessimista, apenas acho que é uma maneira realista de encarar a passagem do tempo. Acredito que, ao nos aproximarmos dessa idade, podemos nos preparar para o que vem pela frente com uma aceitação maior. Afinal, a vida é feita de ciclos, e cada um deles traz suas próprias belezas e desafios. Por outro lado, também existe o fator psicológico. Saber que temos um prazo nos permite valorizar mais cada momento e cada experiência. Quando nos damos conta de que o tempo é finito, passamos a olhar para as coisas de forma mais significativa. Aproveitar as amizades, os laços familiares, os pequenos prazeres do cotidiano. Tudo isso ganha um valor especial quando sabemos que o tempo não vai durar para sempre. Talvez essa seja uma das lições mais importantes da vida: aprender a valorizar o presente, mesmo sabendo que o fim é inevitável. Portanto, ao invés de ver a longevidade como um objetivo absoluto, talvez devêssemos pensar na qualidade de vida e na plenitude que conseguimos alcançar ao longo dos anos. Talvez a meta não seja viver até os 100, mas viver de forma plena enquanto for possível. E se chegar aos 80, posso encarar esse marco como um ponto de reflexão, para avaliar o que ainda me traz felicidade e significado. Em última análise, viver é muito mais do que contar anos. É dar sentido aos dias que temos. Se um dia eu chegar aos 80, quero me lembrar disso. E se por acaso chegar aos 100, que eu possa dizer que cada ano a mais foi aproveitado da melhor forma, com gratidão e propósito.